Diferenças culturais na percepção do envelhecimento. Piedade filial na Ásia. A filosofia confucionista influenciou profundamente muitas culturas e famílias asiáticas, enfatizando o conceito de piedade filial, onde os filhos devem ser obedientes e dedicados aos pais, cuidando deles quando envelhecem. O confucionismo enfatiza que ter 5 gerações vivendo sob o mesmo teto cria uma forte estrutura familiar e unidade. No entanto, à medida que as famílias se tornam menores, devido à queda nas taxas de natalidade e ao aumento da urbanização, juntamente com as pressões econômicas crescentes, os jovens adultos na Ásia estão encontrando mais dificuldades para cuidar de seus parentes idosos sem suporte externo. Apesar dos problemas financeiros, a Lei dos Direitos dos Idosos na China ainda responsabiliza os filhos pelo cuidado dos pais. Visão ocidental sobre o envelhecimento. Em contraste, as culturas ocidentais geralmente enfatizam o individualismo e a juventude. À medida que as pessoas envelhecem, elas são às vezes marginalizadas pela sociedade, com adultos mais velhos frequentemente sendo colocados em instituições como casas de repouso ou instalações para idosos. Isso é visto como uma solução prática para controlar o cuidado dos idosos, mas pode levar ao isolamento emocional e social. Embora os cuidados institucionais possam fornecer o sustento necessário para a saúde e segurança, muitas vezes falta a conexão familiar e o cuidado pessoal de que os idosos precisam para prosperar. Cuidados institucionais e estigma. Estigma asiático em torno dos cuidados institucionais. Em países como China, Japão e Coreia do Sul, colocar membros idosos da família em instituições de cuidados pode acarretar um pesado estigma social. Muitas vezes é percebido como negligência ou abandono, e as famílias podem sentir culpa e vergonha ao recorrer a essa opção. Esse estigma cria pressão adicional sobre os cuidadores familiares, muitos dos quais podem estar enfrentando dificuldades financeiras ou estresse pessoal. Mesmo que o cuidado institucional esteja disponível, as expectativas culturais tornam difícil para as famílias aproveitarem essa opção sem enfrentar o julgamento da sociedade. Viver em cuidados institucionais faz com que os idosos se sintam discriminados e deprimidos. Aceitação ocidental dos cuidados institucionais. Por outro lado, nas culturas ocidentais, colocar idosos em instalações de cuidados é mais normalizado. No entanto, essas instituições são frequentemente subfinanciadas, o que levanta preocupações sobre a qualidade do atendimento. Muitos idosos nesses ambientes muitas vezes se sentem esquecidos ou abandonados, o que aumenta sua sensação de vulnerabilidade. Embora os cuidados institucionais sejam uma opção amplamente aceita, sua execução nem sempre é ideal, com muitas instalações carecendo de recursos necessários para fornecer cuidados compassivos e individualizados. Pressões econômicas sobre as famílias. Carga financeira para os cuidadores. Tanto na Ásia quanto no Ocidente, as famílias estão sentindo cada vez mais o peso financeiro de cuidar de parentes idosos. Com o aumento dos custos de vida, despesas médicas e moradia, as gerações mais jovens encontram dificuldades em fornecer cuidados em tempo integral para pais ou avós idosos. Isso é particularmente verdadeiro em países como o Japão, onde a taxa de natalidade está em declínio e menos membros da família estão disponíveis para compartilhar a responsabilidade de cuidar dos idosos. Nesse contexto, o sistema tradicional de suporte familiar está sob imensa pressão, e as famílias muitas vezes lutam para equilibrar a estabilidade financeira pessoal com as demandas do cuidado com os idosos. Barreiras econômicas à reforma. Muitos governos, incluindo os de países ocidentais, lutam para financiar sistemas adequados de apoio social para suas populações idosas. Isso frequentemente resulta em falta de subsídios ou assistência financeira para adultos mais velhos, dificultando a vida confortável desses indivíduos. Por exemplo, nos Estados Unidos, milhões de idosos vivem na pobreza, e o apoio financeiro do governo é insuficiente para garantir uma alta qualidade de vida. Essa realidade econômica impede o desenvolvimento de sistemas sustentáveis e eficazes de cuidados para idosos que apoiem tanto os cuidadores familiares quanto os idosos. Modelos de cuidados em evolução. Cuidados domiciliares baseados na comunidade na Ásia. Alguns países asiáticos estão liderando reformas que focam nos cuidados domiciliares e comunitários. No Japão, por exemplo, 80% dos adultos mais velhos vivem com seus filhos ou recebem cuidados em casa, apoiados por assistentes sociais e serviços comunitários.
Pesquisas indicam que os idosos que são cuidados em ambientes familiares tendem a ter melhores resultados de saúde e uma qualidade de vida mais alta em comparação com aqueles em ambientes institucionais. Este modelo permite uma abordagem mais personalizada de cuidados, o que pode contribuir para a melhoria do bem-estar mental e emocional dos idosos. Na China, 90% dos idosos recebem cuidados domiciliares, 7% recebem cuidados comunitários e 3% estão em casas de repouso, saúde. Aprendendo com os modelos asiáticos, os países ocidentais poderiam se beneficiar ao adotar aspectos desse modelo de cuidados integrados, onde os serviços de saúde, os serviços sociais e o cuidado familiar são combinados para proporcionar um suporte holístico aos idosos. Programas que apoiam o envelhecimento no lugar, permitindo que os idosos permaneçam em suas próprias casas com o apoio médico e social necessário, poderiam reduzir a dependência de cuidados institucionais e melhorar o bem-estar geral dos idosos. No entanto, implementar esses sistemas exige um investimento significativo e uma reestruturação das políticas de cuidados com idosos existentes, o que representa um desafio para governos já enfrentando restrições orçamentárias. Mudando a narrativa em torno do envelhecimento. Beleza e juventude na cultura ocidental. A cultura ocidental muitas vezes glorifica a juventude, levando a um sentimento de vergonha e insegurança para muitos à medida que envelhecem. A indústria da beleza prospera com essa obsessão, promovendo produtos que prometem ajudar as pessoas a parecerem mais jovens. Infelizmente, essa preocupação cultural com a juventude leva à marginalização dos adultos mais velhos, fazendo com que se sintam desvalorizados e menos dignos de atenção. Em contraste, muitas culturas asiáticas tradicionalmente reverenciam os idosos, vendo-os como sábios e merecedores de respeito. No entanto, mesmo na Ásia, a modernização e as mudanças nas estruturas familiares estão alterando essas atitudes, com algumas das mesmas pressões em torno da juventude surgindo em certos lugares. Combatendo o etarismo. Uma mudança cultural é necessária no Ocidente para celebrar o envelhecimento como uma fase natural e valiosa da vida, em vez de algo a ser temido ou escondido. Governos e organizações poderiam ajudar a mudar essa narrativa por meio de campanhas de conscientização pública, representação na mídia e políticas que promovam a inclusão e dignidade dos adultos mais velhos em todas as áreas da sociedade. Essa mudança não apenas melhoraria a autoestima e o bem-estar emocional dos idosos, mas também incentivaria as gerações mais jovens a valorizar a sabedoria e a experiência de seus idosos. Populações vulneráveis e negligência. Abuso e negligência. Conforme destacado na pesquisa de Mayumi Hayashi, a negligência e o abuso de idosos vulneráveis continuam sendo problemas sérios, até mesmo em países como o Japão, que muitas vezes é elogiado por seu sistema de cuidados aos idosos. Indivíduos idosos que estão isolados ou colocados em instalações de cuidados para pessoas idosas subfinanciadas estão em risco de negligência, e esse problema se estende além das fronteiras culturais. Os governos devem implementar regulamentações rigorosas e supervisão para prevenir tais maus-tratos e garantir a dignidade dos idosos. Tanto na Ásia quanto no Ocidente, é necessário fazer mais para salvaguardar o bem-estar das populações idosas, especialmente aquelas em situações vulneráveis. Conclusão: governos em todo o mundo enfrentam desafios complexos ao abordar a crise dos cuidados com os idosos, mas certamente podem aprender lições importantes tanto com as práticas asiáticas quanto com as ocidentais. Os países asiáticos, em particular, oferecem conhecimentos valiosos sobre a saúde integrada, combinando cuidados baseados na família e serviços sociais, o que pode melhorar a qualidade de vida dos adultos mais velhos. Em muitas culturas asiáticas, os idosos são altamente respeitados e considerados sábios. Por exemplo, o ato de se curvar como sinal de respeito é comum na Coreia, e o Japão até tem um feriado dedicado a honrar os idosos. No entanto, pressões econômicas e redução das famílias e o estigma associado aos cuidados institucionais representam obstáculos significativos para a adoção desses modelos em escala global. Nos países ocidentais, melhorar o apoio governamental para os adultos mais velhos, reduzir a dependência dos cuidados institucionais e combater o etarismo são passos críticos para criar um ambiente mais inclusivo e solidário para os idosos. Mudar a narrativa em torno do envelhecimento.
de um declínio e exclusão para um de respeito e vitalidade será essencial para enfrentar os desafios emocionais, sociais e econômicos que acompanham o envelhecimento.